Boa noite a todos, aqui quem fala é o Jonas. Sabadão à noite aí, dia 24 de maio, né? Acabou agora aí Atlético Mineiro e Corinthians lá na Arena JBL. Opa, lá na Arena MRV, né? Estádio do Atlético Mineiro. É, Corinthians aí como visitante. Vamos lá, antes de mais nada, antes de passar a escalação para vocês, comentar o que foi o jogo, né? Vou pedir aí para você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, comente aí o que você achou do jogo, né? A sua opinião. Vamos trocar aquela ideia, coloca aí visão de vocês, de alguns jogadores, o que poderia melhorar, né? Mas é importante a opinião de vocês aí também, para que a gente possa aí é, absorver ideias, né? Enfim. Bom, é, vamos lá. O Dorival que hoje mandou a campo aí um time misto, né? Bem reserva, para falar a verdade, com alguns jogadores titulares, visando aí o jogo no meio da semana aí contra o Huracan, que é um jogo de suma importância porque o Corinthians, né, tem uma situação aí complicada lá na Sul-Americana, no grupo. Então, se o Corinthians vencer, vai ser muito importante, porque aí vai para os mesmos 11 pontos do Huracan, mas aí, né, claramente o Huracan vai se classificar em primeiro pelo saldo de gol. O Corinthians precisaria tirar uma diferença de 7 gols aí, o que é bem difícil. Mas com o segundo lugar, o Corinthians consegue aí os playoffs, né? Possivelmente aí, quer dizer, possivelmente não, com certeza vai enfrentar aí o algum time que vai sair da Libertadores e vai ter também a chance de disputar o playoff para avançar na Sul-Americana. Bom, vamos lá, vou passar a escalação para vocês aí. Dorival que veio numa 4-4-2, né? Uma tática padrão dele. Ele usa essa em losango sempre. Então ele veio aí com Hugo Souza no gol, zaga veio composta aí por Kaká e João Pedro Choca. Lateral esquerda, Bidu. Lateral direita, Mateuzinho. Meio de campo com quatro homens aí na linha de meio campo. Carrijo Martinez, Ranielli e Rian. Foram esses. E os dois à frente aí, Thales Magno e Héctor Hernandes. Surpreendeu porque eu imaginei que o Dorival iria com o time titular, mas não, tem essa questão da Sul-Americana, então ele poupou aí alguns jogadores para esse duelo aí do meio da semana, que é muito importante também. Bom, vou passar rapidamente aí com vocês os lances do jogo, um jogo que, bom, foi marcado aí por muitas polêmicas, reclamação contra a arbitragem, né? A arbitragem é muito ruim, por sinal, é um tal de Rafael Klein, nem sei o nome do cidadão lá. Mas é um árbitro muito ruim. A torcida do Corinthians já conhece ele. Teve um jogo aí, se eu não me engano, no ano passado contra o São Paulo, em Brasília, e ele muito mal. Ele, tipo, um jogo onde o São Paulo bateu muito, fez muitas faltas, ele não marcou nada para o São Paulo, dificilmente marcava faltas, e acabou expulsando o jogador do Corinthians. Todo lance de falta do Corinthians era lance de falta, ele parava, enfim. Um árbitro muito ruim. Inclusive até a torcida aí do Atlético ficou na bronca com ele, torcida do Corinthians, todo mundo, né? Um cara muito ruim, muito perdido. Vamos lá, passar aí rapidamente os momentos do jogo. Essa rodada que era a décima, na noite de hoje encerrando os jogos dessa décima rodada, do sábado. Amanhã ela continua. O Corinthians que agora foi 0-0 o jogo, 14 pontos aí, é o oitavo colocado, pode ser ultrapassado aí pelos seus adversários que ainda jogam na rodada. Então o Corinthians pode alternar aí, pode mudar essa posição do Corinthians. Vamos lá, aos 11 minutos, uma boa saída de bola do Corinthians, o Bidu recebe na ponta, em velocidade, ele sai da marcação, né, e cruza para o Thales Magno, mas a zaga do Atlético Mineiro acabou afastando aí. Foi uma boa jogada, o Bidu avançou em velocidade, o defensor veio para dar um corte e ele conseguiu se desvencilhar da marcação e fez uma boa jogada. Aos 20 minutos, o Bidu lança na área e o Carrijo cruza de primeira, né? Ele lança forte, o Carrijo já cruza de volta e acaba mandando para fora. Ele
cava aí o Hector no lance, mas acabou errando na força e direção aí. É um jogo, olha só, eu falei aos 11, aos 20, um jogo onde o Corinthians jogou bem, né? Trocou muitos passes rápidos, fez com que o Atlético Mineiro tivesse dificuldade aí em roubar a bola, em criar jogadas. O Corinthians foi muito bem na marcação, tanto no meio-campo quanto na defesa, mas tiveram aí poucas oportunidades, né? O Corinthians jogou sem meia, a esperança era que o Coronado pudesse jogar, mas o Dorival poupou ele aí. Então ficou um jogo ali muito estudado, muito truncado, muito faltoso. Então o Corinthians foi bem melhor do que o Atlético, mesmo jogando fora de casa, foi muito bem, mas não conseguiu converter aí as oportunidades em gol. Aos 33 minutos, o Martinez, aí foi a jogada do jogo, né? O Martinez ele recebe uma bola e aí ele dá um passe por trás da defesa do Atlético Mineiro. Então eles meio que são pegos ali desprevenidos. E aí a bola é lançada para o Thales Magno, né? Só o Thales Magno e o Everson ali, o gol inteiro aberto. Podia fazer um monte de coisa, driblar o goleiro, bater colocado, cavar, sei lá, chutar pelo menos pro gol. Ele enfia um baita de uma pancada para fora, isola a bola. Pelo amor de Deus, o Thales Magno é horroroso, cara. Esse jogador aí não dá, entendeu? Toda vez que ele entra, ele caga o jogo. Desculpe aí a palavra, mas ele rebenta o jogo. Um jogador sem condição, não acerta drible, não acerta passe. Tudo bem que deu uma assistência aí recentemente, mas também até minha avó dava aquela assistência lá, né? Pelo amor de Deus. Aí hoje vai e erra a bola. Tanto que em um certo momento, quando o Yuri Alberto entra, a reportagem pega que o Yuri fala pra ele, pô, eu teria feito assim. Pô, que poderia ser o Yuri, como eu queria que fosse o Yuri naquele lance lá, mas não, era o Thales Magno pé de rato, né? Mas enfim, aí perdeu essa baita chance aí que poderia ter ajudado aí o Corinthians a sair com os 3 pontos, né? Mas a gente tem Thales Magno no time, então dá para esperar muita coisa. Aí o Hector Hernandes, no lance anterior, ele tinha desarmado o Lianco lá, o zagueiro, né? Esse zagueiro que já tinha amarelo, né? E aí ele passaria por ele, né? Ele era o último homem de defesa, o Hector desarma ele sem falta, e aí o jogador do Atlético aí, esse zagueiro aí, esse Lianco aí, que é um frustrado, para falar a verdade, quis vir pro Corinthians, não conseguiu, né? E tá lá no Atlético Mineiro achando que ele é o Sérgio Ramos. Coitado, né? Aí era para ter sido expulso, né? Porém, o árbitro, como ele é ruim, ele não deu nada, ele mandou seguir, entendeu? Mas todo mundo viu que ali ele já tinha amarelo. Ele fez um lance de falta para amarelo, e ele era o último homem, era para ele tomar o vermelho. Mas não foi expulso, né? Nada aconteceu, o VAR não podia chamar, porque não foi vermelho direto, enfim. Lance de expulsão, o VAR não pode chamar quando é pra, tipo, o segundo amarelo, né? Só se fosse um vermelho direto, aí ele poderia ver no VAR aí se foi pra tudo isso ou não. E aí, né, a gente prejudicado aí no jogo. Se fosse contra o Corinthians esse lance, eu tenho certeza que o juiz não ia nem dúvida alguma, ele já ia dar o amarelo e expulsar quem fosse, né? Até o VAR ia chamar e falar, não, pode dar, né? Pode dar o amarelo aí e expulsar. Mas enfim. Aos 41 minutos, bola cruzada na área do Corinthians e o Bidu ajeita de peito aí. Pô, cara. Pô, aí que é difícil, né? O Bidu tava jogando bem, fez uma boa partida, mas aí o Corinthians, eles, pô, se perde às vezes, se passa nas cagadas. O Bidu, ele, tipo, o jogador cruza, ele domina de peito ali, tenta recuar de cabeça pro Hugo, que também vinha saindo do gol. Aos dois meio que se atrapalha ali, e aí o Hugo Souza meio que defende a bola tirando ela ali, porque quase que sai um gol contra uma coisa bem bizarra ali. E aí o Hulk, alguém toca a bola pro Hulk, nem lembro quem que era, e o Hulk bate muito forte de esquerda, sorte que ela vai para fora, né? Mas o Corinthians, pô, não dá para dar esse tipo de vacilo, né? Aos 45 minutos, saída errada do Atlético, o Carrillo rouba a bola, avança e ele cruza, né, para uma boa cabeçada do Hector, que está atrás do defensor, ele faz um bom movimento de cabeçada, mas ele cabeceia para fora. Aos 46 minutos, cruzamento na área do Corinthians, e aí veio uma chance também de ouro para o Atlético Mineiro, que não soube aproveitar, né? O Rony recebe a bola ali, né? O jogador tenta cruzar, e a zaga bate a bola na zaga, os jogadores ficam perdidos ali porque eles não veem se a bola passou ou não. E aí o Rony pega,
a bola, finaliza rasteiro no cantinho ali, era um lance claro de gol, né? E aí o Hugo Souza, muito bem posicionado, ele faz um movimento ali, faz uma baita de uma defesa. Era um gol certo ali, cara, em 98% das oportunidades os atacantes fariam aquele gol. Mas aí o Hugo Souza fez uma defesaça, né? E aí uma chance perdida do lado de lá e uma chance perdida do lado de cá. Chances claras, né? Aí, beleza, acabou aí o primeiro tempo, teve 4 minutos de acréscimo, mas não aconteceu nada. Aí voltou o segundo tempo, sem alterações nos dois times, né? E aí, aos 19 minutos só, desde quando o jogo voltou até esses 19 minutos da substituição, da primeira, do Corinthians, o jogo ficou igual no começo, né? Os times ali muito fortes na marcação de meio campo e defesa, então sem muitas oportunidades. E aí, aos 19 minutos, o Dorival decide mexer no time, tira o Hector e o Martínez. Martínez que saiu com dores aí nas costas, né? E entrou Yuri Alberto e Charles. Aos 23 minutos, Júnior Santos cruza na área e o Kaká quase que faz contra, né? Uma jogada ali onde o Júnior Santos avança, ele tenta cruzar forte, rasteiro, e aí o Kaká meio que corta, mas ele meio que cortou indo pro gol ali, fazendo contra quase. E aí o Hugo Souza também meio que se esbarra nele, mas consegue defender a bola e segurou ela, né? Evitando o perigo aí. Pelo amor de Deus, hein, Kaká? Seu histórico com gol contra não vai começar, hein? Pelo amor de Deus. Aos 27 minutos sai Thales Magno e o Carrijo. E entra o Bidon e o Romero. Dorival fazendo mais duas substituições aí. Aos 35 minutos sai o Mateuzinho e entra o Félix Torres, né? Que mais uma vez foi improvisado na lateral. Bom, aos 40 minutos o Yuri recebe um passe do Bidu. E aí o Yuri faz uma boa jogada. Ele leva a bola para dentro da pequena área do Atlético, tenta cruzar, e aí ela volta no Bidu, que tá dentro da área, ele meio que finaliza estranho, meio que cruza, meio que tenta finalização mesmo, só que sem ângulo. Aí ela passou rente assim a linha, ninguém chegou, né? Ela acabou saindo em lateral lá do outro lado. Aos 42 minutos, uma falta pro Atlético, né? O Scarpa cobra direto e forte ali pro gol, né? Um lance de falta. E o Hugo Souza vai fazer mais uma defesaça, porque ele bateu ela forte colocada, então ela veio saindo assim, buscava ali meio que a trave, o ângulo. Ela tinha endereço, cara. Se o goleiro tá desatento ali, ele toma esse gol. Mas aí o Hugo Souza fez uma baita de uma defesa. E aí o árbitro deu mais 6 minutos de acréscimo, né? Foi um jogo que teve muitas paralisações e tal. Acabou dando isso tudo aí de acréscimo. Aí aos 49 minutos, numa falta ali, um lance, os ânimos já estavam lá em cima, né? Félix Torres desarma lá o lateral, lá o Rubens, e aí ele fica pedindo falta, e aí o jogo segue, o juiz manda seguir, e aí no lance seguinte ele pega o Bidon, dá um carrinho ali forte no Bidon, e aí o árbitro deu o vermelho direto. Só que aí o VAR chamou, né? Falou, pô, cara, você se precipitou aí, não era pra tudo isso. Lembrando que nesses casos de vermelho direto, o VAR pode interferir. E aí o VAR chamou pra ele revisar o lance. Aí ele cancelou o vermelho e deu só um amarelo. Era um lance ali, cara, bom, era pra amarelo, mas, pô, se fosse um pouquinho mais, né? Mas foi muito perigoso, cara, porque num lance daquele, se o tornozelo do Bidon trava no campo e ele vem dando esse carrinho, ele podia ter quebrado o tornozelo dele. Mas enfim, e aí o jogo acabou, né? 0-0, Corinthians com 14 pontos agora, oitavo colocado, podendo ser ultrapassado. Jogo bem estudado pelas duas equipes, né? No primeiro e no segundo tempo, com algumas chances, é bem verdade. Mas resultado bom para o Corinthians, porque fora de casa, jogando contra o Atlético Mineiro, que tem um elenco qualificado, né? Foi um bom resultado para o Corinthians. Faltou um pouquinho mais da parte do Corinthians, mas enfim, um pontinho fora de casa é muito importante, né? Melhor do que perder, sem dúvida alguma. E aí teve um lance também no fim do jogo, quer dizer, já um pouco antes do jogo acabar, o Yuri Alberto acabou sentindo alguma coisa ali, né, na perna, tanto que ele estava mancando durante o jogo. Se o Corinthians tivesse mais alterações para fazer e tempo de jogo, provavelmente ele sairia. Ele acabou saindo aí carregado pelos seus companheiros, né? Aquele apoio assim, onde ele saiu mancando. A gente espera que não seja nada, né? O Yuri que vive uma boa fase, né?
É um jogador importantíssimo aí pro Corinthians, tendo em vista que só tem ele e o Hector de centroavantes. Daí o Corinthians teria que recorrer na base, né, para suprir aí caso ele tivesse realmente uma lesão. A gente espera que não seja nada, né? A gente deseja aí uma boa recuperação para ele, que ele possa voltar logo, não seja nada grave. Só um desconforto ali, alguma coisinha tranquila. Bom, e é isso, né? Agora o Corinthians mira aí o meio da semana para jogar contra o Huracan. Fora de casa, vai ser em Buenos Aires esse jogo. E podendo aí, assim, conseguir a sua classificação não direta, né? Mas podendo disputar os playoffs aí em dois jogos decisivos contra alguma equipe que vai sair da Libertadores e possivelmente avançar. A gente espera que o Corinthians possa vencer aí o Huracan para evitar qualquer frustração, né? Então é isso, eu desejo a vocês aí um bom final de semana, até semana que vem, onde vou estar aí pós-jogo falando do pós-jogo entre Corinthians e Huracan, e é isso, tá certo? Fiquem com Deus, um bom final de semana e até mais. Tchau!